minha cunhada usar minha casa para o chá de bebê dela, mas ela tentou me expulsar para impressionar sua amiga rica. Então contei ao marido dela e isso levou ao divórcio deles. Me sigam lá na outra rede também. O nome é Capivara do Reddit. Link na bio. Oi, então, eu sou casada há 3 anos e eu estamos juntos há 5 anos, mas até agora ele mora longe de casa por causa do trabalho. Estamos fazendo a coisa da longa distância e ele volta em fins de semana alternados para passar algum tempo em casa. Nós temos nossa própria casa que compramos alguns meses atrás, pouco antes de ele estar prestes a partir. É um lugar muito bonito e é perto da casa dos meus pais, então é conveniente para mim visitá-los e para eles me visitarem. E a arquitetura é linda, é bem espaçosa também, o que me convém porque mesmo sendo só eu morando nesta casa adoro a sensação. É apenas uma casa bonita em um bairro muito bom e eu gosto de morar aqui. Quando dei minha festa de inauguração também recebi muitos elogios por ela, antes mesmo de desempacotarmos ou decorarmos a casa adequadamente. De todas as pessoas que pareciam gostar mais desta casa era minha cunhada Carrie, já que ela não parava de falar sobre isso. Ela e eu não temos uma amizade próxima, mas eu diria que sempre nos demos bem. Então, algumas semanas atrás, quando ela me perguntou se eu permitiria que ela fizesse seu chá de bebê na minha casa, concordei sem hesitação, mesmo que não sejamos próximas. Havia algumas razões pelas quais concordei. A primeira era que ela estava grávida e eu não queria dizer não a isso. Eu também passava muito tempo sozinha em minha casa, então pensei que seria bom conhecer algumas pessoas novas e ter uma mudança de cenário por uma vez. Até tirei um dia de folga e tudo. Ela insistiu que queria ter o evento na minha casa porque ela não queria gastar uma quantia extravagante para alugar um local, especialmente quando eu tinha uma casa tão bonita e a casa dela era bonita. Mas não era tão bonita quanto o lugar em que eu morava e era meio menor também. E acho que a lisonja meio que funcionou comigo porque eu não consegui me obrigar a dizer não. E para ser honesta, eu não tinha nenhum motivo para dizer não porque ela sempre foi legal comigo. Então concordei. Honestamente, eu não tinha ideia do que estava por vir porque mesmo enquanto estávamos planejando a coisa toda ela não indicou nada que me dissesse que eu não era exatamente bem-vinda neste chá de bebê. Eu fazia parte de toda a crise de planejamento e ela me visitava quase dia sim dia, não nas últimas 2 semanas para que pudéssemos sentar e discutir o que queríamos fazer, do catering e cardápio às decorações. Participei de cada etapa do planejamento e estava realmente ansiosa por este evento. Também, pensei que essa experiência nos ajudaria a criar um vínculo ainda melhor, mas no último minuto fiquei chocada. No dia do evento ajudei o decorador a organizar o local cerca de 1 hora antes dos convidados começarem a chegar. Cerca de 45 minutos antes do evento começar, Carrie apareceu e me agradeceu por tudo. Mesmo assim, ela estava agindo absolutamente normal e falando comigo como uma amiga. No entanto, apenas 15 minutos antes dos convidados começarem a chegar, de acordo com o horário nos convites, ela se virou e me perguntou onde eu ia passar as próximas horas. Fiquei um pouco confusa e realmente pensei que ela estava brincando quando me fez essa pergunta porque era literalmente a minha casa onde ela estava dando um chá de bebê. Obviamente presumi que eu estaria lá. Eu até me vesti de acordo e comprei um presente para ela também. Então perguntei se ela estava brincando e com um rosto muito sério ela me disse que não. Ela me disse alguns pontos bastante válidos que não me ocorreram porque eu estava muito ocupada ajudando. Carrie me disse que eu não havia recebido um convite que nem estava na lista de convidados, mas honestamente, eu não tinha notado essas coisas. Eu simplesmente não me importei porque pensei que era óbvio que eu seria convidada e faria parte deste evento porque eu tinha ajudado a planejá-lo e até estava permitindo que ela o fizesse na minha casa sem ter que pagar por um local. Acho que qualquer pessoa no meu lugar teria presumido as mesmas coisas e ela e eu também não tínhamos um relacionamento particularmente ruim. Então por que diabos eu presumiria que não faria parte do evento? Eu disse a ela essas mesmas coisas e ela me disse que sentia muito pelo mal entendido, mas ela apenas presumiu que eu estava tentando ajudá-la em uma capacidade profissional. O que nem fazia sentido porque minha profissão não era planejadora de festas ou organizadora de eventos. Sou bancária. Isso não tem nada a ver com minha profissão. Então não sei por que ela presumiria isso de todas as coisas. Enfim, eu estava me sentindo muito chateada e acho que isso estava aparecendo no meu rosto. Então depois de um tempo ela me disse que não queria discutir comigo porque este não era o momento para brigas mesquinhas e ela não queria ficar estressada porque também estava grávida. Então ela me disse que eu tinha que ir embora porque este evento era na verdade apenas para familiares próximos e seu círculo de amigos imediatos. Então um grupo muito seleto de pessoas podia estar presente. Aqui porque ela queria que isso fosse pequeno e íntimo, infelizmente eu não passei no corte. Ela me disse para ir embora antes dos convidados chegarem porque ela não queria fazer uma cena e essa discussão estava deixando chateada. Eu estava realmente irritada. Então saí da sala furiosa e decidi ligar para meu marido imediatamente para reclamar do que sua irmã tinha acabado de fazer. Eu estava no quintal na hora porque não sabia para onde mais ir. Tentei ligar para meu marido, mas ele estava ocupado com o trabalho e em uma reunião no momento. Então não pôde atender o telefone e me enviar uma mensagem sobre isso. Eu estava realmente irritada. Então decidi fazer algo um pouco incomum e decidi ligar para o cunhado dele. O marido de Carrie, Jim de 33 anos, está com ela há 4 anos e eles estão casados há 2. Eu não interagi muito com o cara, mas ele é uma pessoa geralmente quieta e reservada. Depois do incidente acontecer e ela me mandar sair da minha própria casa, fiquei muito chateada e queria me vingar dela. Então decidi ligar para ele e contar tudo. Me ouviu e não disse nada por um tempo depois que terminei de desabafar. Eu disse a ele que sentia muito por contar tudo isso a ele, mas eu estava realmente decepcionada com a forma como estava sendo tratada e como não podia falar com ela por correr o risco de chatear uma mulher grávida. Estava contando a ele o que aconteceu para que talvez ele falasse com ela mais tarde e lhe desse um jeito. Ele se desculpou comigo em nome dela e isso me acalmou um pouco. Ele então me disse que eu não precisava sair de casa porque isso seria ridículo e que ele viria em alguns minutos. Tudo o que eu precisava fazer era esperar até lá porque ele não queria nenhuma discussão entre nós dois porque então nós nos chatearíamos e ele não queria isso. Achei isso razoável. Esperei 15 minutos e antes mesmo dos primeiros convidados chegarem de apareceu na minha casa. Carrie ficou meio chocada ao vê-lo e assim que eu vi a campainha tocar entrei em casa. Nós 3 ficamos parados na sala e Jim interveio e me disse que eu obviamente poderia participar do chá de bebê e que não precisava ir embora. Carrie tentou protestar, mas ele apenas encarou e ela manteve a boca fechada depois disso. Ela continuou me encarando o tempo todo que passamos lá e eu decidi que nunca mais interagirei com ela. Eu até pensei em cancelar o chá de bebê, mas não fiz isso porque me esforcei muito para planejar este evento e não queria que isso fosse desperdiçado. Além disso, depois que Jim chegou eu não tive coragem de fazer
isso e também não achei que fosse necessário. Então decidi em minha mente que deixaria a noite seguir seu curso e depois que terminássemos o chá de bebê eu simplesmente pararia de falar com Carrie. Mantive minha graça e dignidade durante todo o tempo, não posso dizer o mesmo por ela. De qualquer forma, depois que o chá de bebê acabou, Jim mais uma vez se desculpou comigo por tudo enquanto Carrie se recusou até mesmo olhar para mim e ele se desculpou por isso também já que eu estava recebendo uma quantidade desnecessária de atitude dela porque ela acreditava que eu não pertencia ao evento e que eu tinha forçado minha entrada. Foi realmente frustrante até mesmo testemunhar, mas pelo menos todo o suplício acabou depois disso e assim que eles foram embora finalmente liguei para meu marido e contei tudo a ele em detalhes. Ele ficou indignado e queria ter uma conversa com a irmã, mas eu disse a ele para não se preocupar, pelo menos naquela noite porque isso só pioraria as coisas e levaria a discussões mais acaloradas e essa era a última coisa que eu queria, eu só queria um pouco de paz. Mas acho que isso não está nos planos para mim, pelo menos por enquanto porque na manhã seguinte recebi uma ligação dos meus sogros e eles estavam realmente irritados. Eles me disseram que depois do chá de bebê, quando Carrie e seu marido chegaram em casa, eles tiveram uma briga enorme sobre o que eu disse e agora Jim decidiu ir embora e estava se recusando a falar com Carrie ou mesmo qualquer outra pessoa de sua família, incluindo meus sogros. Isso era inédito porque pelo que sabíamos Jim tinha um relacionamento muito bom com seus sogros pois eles eram velhos amigos da família de seus pais, mas agora depois da briga que tiveram toda a sua família os bloqueou nas redes sociais e em todos os outros lugares. Então estava muito claro que eles não queriam interagir com ele. Sinceramente, não entendia o que eu tinha a ver com isso, mas meus sogros e Carrie aparentemente acreditavam que se eu tivesse apenas engolido e decidido fazer o que Carrie me disse eles não estariam nessa situação. Achei ultrajante que eles estivessem tentando colocar a culpa disso em mim já que era tão óbvio que era culpa de Carrie e eu não tinha nada a ver com isso. Então acabei atacando e disse a eles que eu não ia aguentá-los por isso porque eu sabia muito bem que não era minha culpa. Foi Carrie quem foi ingrata comigo porque eu gentilmente permiti que ela fizesse o chá de bebê na minha casa gratuitamente, mas em vez de respeitar isso e respeitar o relacionamento que tínhamos ela decidiu me humilhar, dizendo que eu não poderia participar de um evento que estava sendo realizado em minha própria casa e queria que eu fosse embora porque aparentemente ela não achava que eu era próximo o suficiente como membro de sua família. Eu também acabei dizendo a eles que se meu marido estivesse por perto ela não teria ousado tentar fazer algo assim. Não me arrependo de ter contado ao marido dela sobre o que ela estava tentando fazer porque ele era a única pessoa sensata na situação e se ele decidiu que já estava farto e queria ir embora, eu tinha certeza de que ele estava tomando a decisão certa porque eu confiava em seu julgamento. Então eu não iria tentar consertar a situação porque eu não achava que fiz nada de errado e também não acreditava que Jim estivesse fazendo algo errado. E se ele quisesse se divorciar ele tinha meu apoio. Eu não ia falar com ele nem retirar nada. Então se meus sogros estavam me ligando para me dizer que queriam que eu falasse com ele e resolvesse isso, eles teriam que ficar desapontados porque eu não faria nada disso. Depois de dizer isso desliguei e desde então não conversamos, mas eles estão fazendo o possível para tentar me fazer responder a eles. Já se passaram 2 dias e embora eu ainda não os tenha bloqueado, estou considerando isso porque eles continuaram me dizendo que quaisquer que fossem os problemas era entre mim e Carrie e eu não tinha motivo para envolvê-lo nisso. Não entendo de onde isso vem porque mesmo que seja entre mim e Carrie, foi minha decisão contar ao marido dela sobre isso e como ele também faz parte da família achei que ele deveria saber. Não acho que fiz nada de errado ao denunciá-la porque ela estava se comportando mal comigo e estava sendo ingrata. Achei que o marido dela merecia saber como ela estava agindo já que eu sabia que ele era uma pessoa racional e faria algo a respeito. Eles estão tentando ao máximo manipular os fatos e tentando ao máximo me fazer sentir mal por isso, mas não posso evitar. Não me sinto mal nem um pouco com o que está acontecendo com ela e eles continuam reiterando o fato que agora, apenas por causa da minha decisão, seu futuro filho pode crescer sem uma figura paterna em sua vida. Sinceramente, acho que é um pouco exagero, mas é assim que eles estão colocando e eu nem sei o que dizer a isso. A única razão pela qual ainda não os bloqueei é por causa da maneira como eles estão dizendo as coisas e isso está me forçando a questionar a mim mesma. Mesmo que meu marido não ache que fiz nada de errado e ele me disse que vai tentar conversar com seus pais e fazê-los perceber que isso não foi minha culpa, foi de Carrie. E no mínimo eles deveriam estar conversando com ela sobre isso e estar lá para ela em vez de tentar me atacar agora. Não tenho ideia de como lidar com a situação, não sinto muito, mas a julgar pela forma como eles estão agindo agora, não acho que eles vão parar tão cedo e eu só quero acabar com isso. Eu também nem sei por que Carrie fez o que fez, então não tenho nenhuma resposta no momento. Sinto muito por envolver o marido da minha cunhada em nossa discussão e contar a ele como ela estava agindo. Atualização. Olá, estou de volta aqui agora já faz quase uma semana desde o chá de bebê. Carrie e Jim ainda estão se divorciando e agora é definitivo. Ela ainda não comentou publicamente, mas ele anunciou em suas redes sociais, então é uma grande notícia. Eu não pensei que isso fosse acontecer tão cedo, mas aparentemente ele já entrou com o pedido e eles vão começar o processo em breve. Eles estão morando separados desde que Jim voltou a morar com seus pais pelo que sei. Consegui falar com ele, embora não achasse apropriado depois de tudo o que aconteceu porque eu estava meio que me sentindo culpada. Mas depois de discutir com meu marido ele achou que pelo menos alguém da nossa família deveria entrar em contato com ele e ele e eu éramos as únicas 2 pessoas que não haviam bloqueado. Então obviamente significava que ele estava mantendo esses canais abertos caso quiséssemos falar com ele. Então decidi entrar em contato com ele e disse que sentia muito por tudo o que estava acontecendo, mas eu não fiz soar como um pedido de desculpas, apenas fiz soar como se eu estivesse arrependido em geral. Apesar disso acho que ele percebeu que eu estava me sentindo culpada e então me disse que eu não precisava me culpar ou me martirizar por isso, ele estava no limite há algum tempo. Depois de muita hesitação enviei uma mensagem de volta para ele e perguntei o que estava acontecendo porque senti que também merecia algumas respostas. E rapaz, eu consegui todas as respostas que estava procurando. Entramos em uma ligação quando eu disse a ele que queria saber mais sobre o que estava acontecendo e ele sentiu que eu também merecia algumas respostas porque eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de por que Carrie não iria querer que eu participasse do chá de bebê. Porque até onde eu sabia ela só havia citado uma razão pela qual ela não queria que eu estivesse lá e era que ela só queria que familiares próximos fizessem parte do evento, mas ao mesmo tempo ela havia convidado muitas pessoas, que até onde eu sei não eram exatamente próximas a ela, e eu tinha visto a lista de convidados. Sabia que muitas pessoas estariam presentes, simplesmente não fazia sentido porque eu não faria parte dessas pessoas já que eu não tinha nada contra essas pessoas. E que eu saiba, elas também não. Então Jim me disse que o verdadeiro motivo pelo qual ela não me queria lá era porque ela esperava que uma de suas amigas comparecesse, a quem ela estava tentando impressionar desesperadamente. Essa amiga dela
se casou com uma família de industriais muito rica e agora que Carrie estava planejando começar seu próprio negócio alguns meses depois do nascimento do bebê. Ela queria que ela convencesse o marido de sua amiga a investir em seu negócio. Hala estava fazendo tudo ao seu alcance para impressionar essa mulher e para fazer isso ela organizou o chá de bebê na minha casa e planejava dizer a todos que era a casa dela. Obviamente ela não poderia fazer isso se eu estivesse por perto. E é por isso que ela me queria fora. Mas eu resisti e ela não contava com isso. No entanto, felizmente sua amiga se sentiu mal naquele dia e não pôde comparecer ao evento. Mas isso não a absolveu do fato de que ela tentou ser sorrateira e quando eles chegaram em casa ele a confrontou sobre o que ela havia me dito e ela lhe disse que só queria que eu ficasse fora do evento porque ela queria impressionar sua amiga e não queria reconhecer que a casa não pertencia a ela e ela estava agindo como se tudo isso fosse totalmente normal, se esforçando para fingir ter uma vida que você realmente não vive apenas para impressionar alguém com quem você foi para a escola. Jim disse a ela que não estava certo ela agir dessa maneira e que ela precisava se desculpar comigo porque eu fui gentil e ela apenas me humilhou, mas ela se recusou a reconhecer que o que fez foi errado e brigou com ele. Eles estavam tendo muitos problemas por causa dessa coisa pretensiosa que ela estava fazendo e aparentemente essa não era nem a primeira vez que ela era pega tentando ser alguém que ela não era, pelo que Jimmy disse. Eu entendi que aparentemente eles estavam tendo problemas como esses nos últimos 2 anos logo depois de se casarem. Algo a afetou e desde o casamento ela começou a fazer essa coisa em que estava tentando viver além de seus meios e mostrar a todos que eles eram ricos e levavam uma vida luxuosa apenas para impressionar pessoas que não contavam. Aparentemente alguns de seus amigos fizeram comentários estranhos sobre os arranjos de seu casamento e eu acho que isso realmente a incomodou, mas ela é uma mulher adulta. Ela não deveria deixar que coisas mesquinhas como essa a incomodassem e ela deveria ter simplesmente cortado esses amigos fora porque eles não são amigos de verdade e se zombam do seu estilo de vida e do que você pode pagar. Além disso, nem é como se os dois estivessem vivendo na miséria. Eles apenas têm uma vida normal e talvez não possam pagar por coisas extravagantes, mas ainda acho que eles estão muito bem. Jim é corretor de imóveis e quer atualmente trabalha em uma empresa de marketing, mas ela planeja abrir seu próprio negócio depois que o bebê nascer. Ainda mais razão para ela estar economizando dinheiro e não gastando. Eles estão confortáveis, não ricos, mas isso é completamente normal e eu não acho que seja da conta de mais ninguém. E Carrie não precisa impressionar ninguém. Jim tentou explicar essas coisas para Carrie várias vezes, mas isso simplesmente não fez nenhuma diferença para ela e ela continuou se esforçando para fazer coisas estranhas para impressionar as pessoas ao seu redor, o que causou muitos problemas entre os dois nos últimos anos. Ele sempre deixava passar porque a amava muito, mas nos últimos meses tornou-se cada vez mais difícil para ele deixar as coisas de lado porque eles também tinham que pensar em seu futuro filho agora e isso não seria possível se ela continuasse gastando dinheiro como se não significasse nada, especialmente devido à sua situação financeira, quando isso significava algo e eles não podiam pagar o tipo de estilo de vida que ela queria. Ela continuava comprando e adquirindo coisas sem nem se preocupar em consultá-lo e ele estava ficando cansado disso. Eles brigavam sobre coisas assim com muita frequência de qualquer maneira e depois da briga depois do chá de bebê Jim decidiu que não aguentava mais e decidiu ir embora. Ele me disse que mesmo que eu não tivesse ligado para ele naquele dia, no ritmo em que as coisas estavam indo em seu casamento ele poderia ter tomado essa decisão mais cedo ou mais tarde. Então eu não precisava me sentir mal pelo que fiz. Conversei com meu marido sobre isso também e ele disse que embora lamentasse que tudo isso estivesse acontecendo com ele não podia dizer que sentia que era injustificado de forma alguma. Nós não conhecíamos Jim como um amigo, mas sabíamos que ele tinha sido um bom marido para Carrie até agora e se ele tomou a decisão de ir embora tenho certeza de que ele teria pensado bem nas coisas. Eu me sinto mal por Carrie também porque sei que isso não pode ser fácil de lidar enquanto ela está grávida, mas honestamente, ela cavou essa cova para si mesma. Eu não sei que tipo de mulher adulta se importa com o que alguns amigos irrelevantes, fofoqueiros e fúteis pensam sobre seu estilo de vida. Ela está na casa dos 30 anos. Acho que ela deveria deixar essas coisas do ensino médio para trás. Vou torcer para que eles possam conversar e resolver as coisas, mas pelo bem de Dee espero que eles possam passar algum tempo longe um do outro e decidir o que querem fazer a respeito. De qualquer forma, não vou me envolver em tudo isso e vou tentar ao máximo ficar longe dessas pessoas por enquanto porque acho que elas já têm muito o que lidar. Vou bloquear Carrie e meus sogros porque não acho que tenho mais nada a dizer a eles neste momento e espero que eles sejam capazes de resolver as coisas e talvez o divórcio seja cancelado ou talvez não. Eu não sei o que vai acontecer com eles porque Dee anunciou o divórcio como eu mencionei neste post anteriormente. Mas enquanto estávamos conversando ele ainda parecia muito chateado com as coisas e eu estava tendo a sensação de que talvez ele quisesse resolver as coisas com ela e queria dar uma chance a ela. Mas ela estava sendo tão teimosa sobre tudo que ele estava achando difícil fazer isso. Agora, esta pode ser uma opinião controversa, mas acho que eles deveriam pelo menos tentar resolver as coisas e talvez ela devesse ir à terapia ou algo assim porque não é normal agir dessa maneira aos 30 anos, tentando impressionar pessoas que nem importam. Tudo que sei é que eu gostaria que as coisas dessem certo para o bem de seu filho. Crescer como um filho de pais divorciados nunca é fácil e eu não acho que eu gostaria disso para minha futura sobrinha ou sobrinho. Então para o bem deles espero que dê certo entre os dois. Vou mantê-los informados sobre isso, mas por enquanto vou ficar fora de tudo isso e esperar pelo melhor. E meu marido também vai fazer a mesma coisa. Vamos nos encontrar neste fim de semana porque ele está voltando para casa, mas desta vez eu não acho que ele vai visitar seus pais. Estou feliz por não ter mais nada para me sentir culpada. Atualização 2. Oi, meu marido voltou há algumas horas e estamos conversando. Ele me disse que manteve contato com Jim e os dois conversaram nos últimos dias. Jim deixou bem claro que se quer se desculpar com ele por tudo e concordar em ir à terapia ele está pronto para dar uma segunda chance ao casamento deles. Então agora meu marido está tentando comunicar isso à irmã dele. Mas ele não recebeu uma resposta até agora e seus pais lhe disseram que ela está apenas evitando falar com qualquer pessoa no momento porque está muito chateada e precisa de um tempo para si mesma. Então acho que todo mundo está dando a ela o espaço que ela precisa agora. Não sei que decisão ela vai tomar, mas espero que ela faça uma escolha sábia. E sobre o último post aqui, as pessoas estavam me chamando de egoísta porque vocês pensaram que meu marido e eu estávamos sendo gananciosos por não ajudar Jim e Carrie. Em primeiro lugar, eu nem sei quantos de vocês chegaram a essa conclusão, mas deixe-me apenas esclarecer que conseguimos esta casa a um bom preço, razão pela qual fomos capazes de comprá-la. Se estivesse fora do orçamento não teríamos comprado esta casa. Em segundo lugar, Jim e Carrie estão em uma posição financeira perfeitamente estável e não acho que eles apreciariam que os tratássemos como se precisassem de nossa caridade. Além disso, meu marido e eu também estamos no mesmo nível que eles. Então não sei por que eles precisariam da nossa ajuda ou vice-versa. Isso é simplesmente estranho e irrelevante, mas como alguns de vocês mencionaram,
Senti que tinha que esclarecer. Alguns de vocês também não gostaram do fato de eu ter dito que queria que os dois resolvessem as coisas e voltassem a ficar juntos porque vocês acreditam que Jim merece algo melhor. E bem, talvez ele mereça, mas é a escolha dele no final das contas. Eu não entendo por que tantos de vocês querem destilar ódio aqui e me chamar de todos os tipos de nomes e chamar Jim de capacho sem nem mesmo saber o tipo de pessoa que ele é. Eles se amam apesar do problema que estão tendo agora. Eles vão ter um bebê juntos. Eu acho que isso é um grande problema. Eles não podem simplesmente largar um ao outro e seguir com suas vidas dadas as circunstâncias. Então sim, eu fiz e ainda espero que eles consigam resolver as coisas. Acho que é tudo que tenho a dizer por enquanto. Atualização 3. Olá, já se passaram quase 3 semanas desde a última vez que estive aqui e eu só queria dizer a vocês que Dee e Carrie decidiram reatar as coisas e resolver o problema. Estou muito feliz por eles, embora eu ainda não esteja falando com Carrie. Mas soube por meu marido que os dois decidiram que vão fazer terapia de casal por alguns meses e ver como vai. Eles ainda vão continuar morando separados e assim que o bebê nascer eles vão dividir a paternidade nos primeiros meses. E se tudo correr bem eles vão voltar a morar juntos e é assim que vai ser. Estou feliz por eles. Eu sei que isso não é algo que muitos de vocês queriam e a maioria das pessoas realmente queria que Jim deixasse Carrie. Mas felizmente para ele, ele vai fazer o que é certo para ele e todos os outros só precisam lidar com isso.